Bom dia, meu nome é Paulo Blaser, eu sou economista, especialista em finanças, planejamento e estruturação de projetos de investimento e de gestão de empresas. Eu venho apresentar para vocês o módulo de planejamento e finanças na área da saúde. E tem um monte de observações que vão ser muito contributivas para vocês em termos de visualização do alcance do que é e como funciona e onde vocês podem aplicar. Nós vamos falar agora de planejamento estratégico. Como são 12 aulas, eu tenho 1 hora para cada item para dar para vocês uma ideia de conjunto, como é que funciona, onde se aplica, onde pega, quais são os problemas, e aí vocês vão ter como refletir e como pensar na forma de aplicação. Primeira questão, contexto do planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Então, o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês é um diálogo de um livro infantil que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é Alice no País das Maravilhas. Alice fala: poderia me dizer qual o caminho para mim sair daqui? Aí o gato fala: depende muito do lugar para onde você quer ir. Bom, não importa muito para onde, Alice fala. Bom, se não importa para onde, tanto faz o caminho. Tá vendo? Se você não sabe para onde você quer ir, como é que você pode planejar alguma coisa? Então você tem que ter uma noção de caminho, uma noção de direção. Agora nós vamos ver então como é que se estrutura um planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Para deixar de ser uma coisa de nuvem, para deixar de ser uma coisa teórica. Não é teórica, é muito, muito prático e é muito trabalho. Planejar é uma interação entre empresa e o mercado. Nós vamos agora mostrar o contexto do planejamento estratégico. Como nós estamos olhando do ponto de vista de empresa, é uma interação. Planejamento é uma interação entre mercado e empresa. A empresa está dentro de um mercado, ela sofre as consequências, as influências do mercado. E ela tem que ter uma estrutura que interage com isso daqui. Planejar, o que é? Planejar é um processo de mudança. Por que é um processo de mudança? Porque a empresa existe, no caso que nós estamos falando. Ela é uma ferramenta de gestão. Você tem todo um mecanismo que você avalia a empresa e vê quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, como é que o mercado está indo, como é que eu estou dentro na minha organização, como é que tudo se completa, onde é que pega, como é que eu posso crescer. O mais importante no processo de planejamento estratégico é que ele se diz que começa na direção e desce. O verdadeiro projeto de planejamento estratégico, ele é participativo. Participa a direção, a gerência, todo mundo conversa e discute os rumos da empresa e o que está acontecendo. Você tem, então, um roteiro e um processo de tomada de decisão. Tudo isso que eu estou falando é uma introdução de como caminha. Você tem que ter um roteiro de trabalho. Você tem que ter um plano que antecipa problemas e define as metas. Então você tem que ver quais são os problemas da empresa, quais são as perspectivas e daí definir o rumo. Você mede os resultados e acompanha com o mercado como é que estão os resultados caminhando.
Vocês percebem que não é estático isso aí? O processo é um processo dinâmico, não é corrido, é dinâmico, é reflexivo. Nós estamos sempre olhando a organização, olhando o mercado, vendo o que está acontecendo e fazendo a interação. Você tem a medição de resultados e o processo de planejamento, então, o que é? Revisão e atualização. Não existe fazer planejamento e encerrar. Não. O processo de planejamento é dinâmico. Você tem um processo de planejamento, você está monitorando, está acompanhando, está fazendo a revisão e trocando com o mercado. É um feedback. O que é feedback? É você ter sempre as reações, tanto internas quanto externas. Se você vai lançar um produto, se você tem problemas de concorrência, enfim, tudo isso nós vamos tocar daqui para frente com mais detalhe. Mas o mais importante é que, como o processo de planejamento é um plano de trabalho, ele não é um processo intuitivo. Não tem achismo. Claro que quando você tem todas as informações, a intuição existe. Você nunca nega a intuição, mas o que é a intuição? Intuição é você ter informações para você daí ter as ideias. Você precisa ter informações para você intuir qual é a perspectiva, qual é a possibilidade. Agora, não pode sair sem um planejamento, sem trabalho.